Olá pessoal, eu sou o André Barbosa, especialista em investimentos, e uma pergunta que eu tenho ouvido todo dia é: o Biden vai ser o novo presidente americano. O que isso quer dizer para os mercados? Então hoje nós vamos bater um papo, nós vamos entrar em duas discussões aqui. Primeiro, o que já aconteceu até agora, depois desse anúncio. E o segundo, que é a parte mais interessante, o que são as minhas expectativas para o mercado para os próximos meses. Então dá o seu like, isso aí ajuda mais gente a assistir esses vídeos, e se inscreve no canal também se você tem interesse em estar assistindo aí mais conteúdos interessantes sobre investimentos. Então, o Biden é o seguinte, essa semana a gente já teve uma retomada do mercado, então o mercado se recuperou. Isso aí tem a ver, inclusive, com algo que eu mencionei nos dois vídeos anteriores, pré-eleição que eu fiz, que era o seguinte: o mercado, ele tinha sim uma grande preocupação. Uma eleição que fosse uma vitória do Biden por uma margem muito pequena e que desse margem a uma contestação jurídica pela parte do Trump. O Trump ganhar ou o Biden ganhar por uma margem maior, de qualquer maneira, era a expectativa de que haveria um rally de alívio do mercado, porque o mercado detesta incerteza. Então esse tipo de batalha legal que poderia acontecer se a margem fosse pequena, isso aí realmente seria talvez o pior cenário para o mercado. O Biden, tudo indica que ele vai levar para uma margem maior, então são mais de 300 votos e a expectativa talvez fosse algo mais apertado. Para você vencer, você precisa ter pelo menos 270, então ele está por uma margem interessante. Quando ele efetivamente for jurado como novo presidente, que deve ser no dia 20 de janeiro, vai se tornar o presidente americano mais velho de todos os tempos. Anteriormente tinha sido Ronald Reagan. Ele saiu do poder, ele tinha 77 anos, o Biden já tem 77, faz 78 esse ano ainda, então quando ele entra no poder ele vai ter 78. Então o mercado essa semana reagiu positivamente a essa notícia que ele está ganhando por uma margem maior e já deu aí uma retomada, não só por causa disso, mas também por causa de uma outra notícia muito interessante, que foi a vacina da Pfizer. Então é uma vacina que tudo indica que ela tem um grau de efetividade aí em torno de 90%, que é sensacional. Então isso tudo ajudou com que o mercado não só ele tivesse uma movimentação de alta, mas que também houvesse uma certa rotação de setores, não só no mercado americano, mas no mundo inteiro. Quais que foram as empresas que mais se beneficiaram durante esse tempo de pandemia? As empresas de tecnologia, as empresas de comércio pela internet, as empresas que se beneficiam de comunicação via computador, como a Zoom, por exemplo. Esses aí foram os grandes ralis que a gente viu. E aí o que acontece? Quando você fala da perspectiva de uma vacina, você teve uma certa mudança, que as pessoas venderam essas empresas que tinham ganhos espetaculares em 2020 e começaram a comprar empresas, por exemplo, de turismo, então hotéis, empresas de aviação, compraram empresas de petróleo, todas essas empresas que sofriam mais com um nível de atividade mais reprimido e também uma dificuldade de você ter viagens. Então, isso aí foi o que aconteceu mais recentemente, e agora a gente começa a ver outros fatores impactando também. Então, os dois principais que eu vou falar aqui são o seguinte: primeiro, o número de casos no hemisfério norte está disparando. Então, a hora que você olha países europeus e o próprio Estados Unidos, a gente está vendo uma segunda onda que está se tornando cada vez mais forte. Então isso aí está gerando uma preocupação que talvez esse negócio da vacina não tenha um impacto tão rápido assim. A própria vacina da Pfizer, ela tem uma particularidade que é o seguinte: ela precisa ser guardada a uma temperatura extremamente baixa. E a maior parte dos hospitais não tem um freezer que vai a uma temperatura tão baixa o suficiente para ela ser conservada. Então muita gente já tem uma preocupação: como é que você vai conseguir vacinar as pessoas que estão no interior, esse tipo de coisa assim. E aí o mercado já está até começando a rever esse rebalanceamento que aconteceu até agora. Já está começando a voltar um pouco mais de dinheiro para as próprias empresas de tecnologia, porque essa segunda onda parece que realmente tudo indica que vai ser muito forte por lá. Aqui no Brasil, algumas pessoas acham que ela não acontece na mesma magnitude. A gente já está vendo o número de casos aumentando gradativamente, mas aqui a gente está entrando no verão. Muita gente acredita que lá parte da culpa dessa segunda onda é a questão da temperatura, eles estão entrando no inverno, então talvez essa segunda onda aqui no Brasil ela seja um pouco mais branda, mas de qualquer maneira aqui no Brasil a gente já está começando a ter aí um retorno no número de casos também. O outro fator para a gente ficar de olho é o Senado americano. Lembra que o Biden ele tinha algumas coisas que ele queria fazer, um estímulo muito grande, um pacote de estímulos grande, e ele queria fazer também um aumento de impostos, principalmente para as grandes corporações,
pobres e as pessoas muito ricas. Para ele fazer isso, ele precisa ter a maioria no Senado. E, por enquanto, isso está muito na dúvida se vai acontecer. Tem um estado, inclusive, que é a Geórgia, que vão ter 2 votos que vão definir isso aí, provavelmente, que vão acontecer só em janeiro. Se empatar, ficar 50% republicanos e 50% democratas, aí o voto de desempate é da Kamala Harris, que vai ser a vice-presidente, né? Mas até lá, muita incerteza, muita gente achando que, inclusive, os republicanos tendem a manter essa maioria que hoje eles já têm no Senado. Eu, particularmente, André, acho que seria mais interessante os republicanos terem a maioria no Senado para manter um certo equilíbrio. Então, você teria a presidência democrata, você teria a Câmara dos Deputados democrata e teria o Senado sendo republicano. Isso aí daria um pouco mais de equilíbrio nas relações, na minha opinião. Talvez não possibilitasse um pacote de estímulos tão grande quanto seria com esse cenário mais dividido, mas em compensação também você diminuiria as chances desse aumento de impostos. Aumento de impostos, inclusive, alguns bancos americanos, a própria Goldman Sachs lançou um estudo mostrando que o lucro das grandes empresas poderia cair em 10% se essa proposta do Biden realmente se concretizar. Em relação ao resto do mundo, ele tende a ser mais diplomata, uma relação talvez menos briguenta do que o Trump, então isso aí seria bom, né, para os países, principalmente os países emergentes, embora nós aqui no Brasil a gente tem que tomar um certo cuidado com a questão ambiental. O Biden tem uma preocupação muito grande com sustentabilidade, meio ambiente, etc. Então a Amazônia pode se tornar aí talvez um tópico aí de discussões em algum momento do futuro. Então, olhando o cenário lá fora, eu estou positivo, eu estou animado, eu acho que assim as perspectivas para o mercado são boas. Estou mais animado, inclusive, que aqui para o Brasil. Para o Brasil, acho que a gente, até o final do ano, não deve ter nenhum grande avanço no Congresso. Para o ano que vem, já algumas discussões, se tiver segunda onda, o Paulo Guedes falando de você ter aí mais ajuda, esse tipo de coisa, já fica aquela dúvida da seção da parte fiscal, né? Como é que você vai pagar por mais etapas aí, né, de distribuir dinheiro para as pessoas. E, por outro lado, tem uma notícia boa, que é o Paulo Guedes focando aí talvez em 4 privatizações no ano que vem, e isso aí sempre dá algum tipo de ânimo para o mercado. Então, olhando o cenário lá fora, eu estou animado. Olhando o cenário aqui no Brasil, eu também estou moderadamente animado, mas talvez num grau menor do que lá fora. Então é isso. Bom, eu falei no início que muita gente me perguntou sobre esse assunto, a maior parte das perguntas veio via o Instagram, então se você quiser acompanhar o meu Instagram é andrebarbosa_t, por ali você pode me mandar mensagem, pode fazer perguntas ou o que for, mas também agradeço se vocês comentarem aqui no próprio YouTube qual que é a visão de vocês em relação ao mercado, em que vocês estão investindo e principalmente quais que são tópicos que vocês acham interessantes para a gente estar discutindo nos próximos vídeos. Tá? Então aí eu aguardo o comentário de vocês, eu pessoalmente respondo a todos os comentários e agradeço então se você der também um like no vídeo e se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.